E aí pessoal, meu nome é Jefferson Salles e eu sou professor de tecnologia. Vendo que a prova da PF está chegando, eu resolvi fazer uma série de vídeos respondendo questões de informática da prova de 2018 do cargo de agente de Polícia Federal. Vamos lá? Então, com as questões aqui em tela, vamos resolver. Então, CESP 2018, agente de Polícia Federal. Então, estas são as questões de programação. São 4 questõezinhas, tá bom? Então, vamos lá para a primeira. Julgue um próximo item relativo às noções de programação Python e R, considerando os programas a seguir escrito em R. X recebe um vetor tal, Y recebe um vetor tam, após a execução do programa, será obtido o seguinte resultado: 36. Então, a pergunta de certo ou errado. Primeiro, eu gosto sempre de ler a questão toda, como eu fiz, e agora nós vamos analisar o exemplo que ele nos deu. X, esse sinalzinho aqui da setinha e do tracinho, é um sinal de atribuição, ou seja, x é uma variável que ela está recebendo esse vetor aqui. O que é um vetor? Um vetor, em R, é um conjunto de valores do mesmo tipo. Ou seja, aqui nesse caso, são valores inteiros aqui. Só podem, então, ter um tipo no vetor. Ok? Então, vamos lá. Então, aqui, ó, esse primeiro vetor aqui recebeu na primeira posição 3, na segunda posição 5 e na terceira posição 7. Beleza? Então, vetores, eles têm posições. Primeira posição é o 3, segunda posição é o 5, a terceira posição é o 7. Entendido isso? Beleza. E o segundo vetor aqui, que é o y, ele está recebendo esses outros valores aqui. Ó. Então, lembre-se, vetores são compostos por vários valores do mesmo tipo, tá? E esses valores que estão dentro dele possuem posições, ok? E aí aqui na terceira linha de código ele fala assim, ó, printa x mais y. Então, o que o avaliador quer que a gente pense? Ah, eu vou pegar 3 mais 5 mais 7, vou somar. 1 mais 9 mais 11, vou somar. E aí o resultado disso tudo dá 36. Se você for pegar a soma, realmente dá 36. Mas não é isso que o R vai fazer. O que o R vai fazer? O R é uma linguagem estatística. Então, ele vai pegar a posição e vai somar com o outro vetor respectivo da mesma posição. Ou seja, ele vai somar 3 mais 1, que os dois estão na primeira posição, 5 mais 9, porque os dois estão na segunda posição, e 7 mais 11, porque os dois estão na terceira posição. Então, o resultado seria a soma de 3 mais 1, 5 mais 9, 7 mais 11. Beleza? Então, vamos lá ver como é que fica isso daqui? Então, aqui, ó, a resposta dessa questão é errada. Vamos verificar. Beleza, acertei. Então, vamos lá. Eu vou jogar aqui, vou abrir no Google um compilador online de R. Beleza? Para a gente jogar esse código aqui para ver o resultado dele. Então, vamos lá. Eu vou copiar isso aqui, ó. Ctrl C e ele já está aberto aqui, ó, na minha máquina, beleza? Então, eu venho aqui, ó, e vou jogar esse valor. Quando eu clicar aqui no verdinho Run, ele vai mostrar o resultado para mim. Olha aqui, ó. 4, 14 e 18. Certinho, né? 3 mais 1, 4. 5 mais 9, 14. 7 mais 11, 18. Então, ele printou aqui, ó, as 3 posições. Porque, lembra, vetores são posicionais. Tá bom? Aqui, ele não me deu nenhum comando para somar os 3 e depois somar com outro vetor. Então, presta muita atenção com isso. Ok? Vamos para a próxima questão. Questão número 2. Então, com aquele sistema, lê primeiro a questão toda, percebe o que ele quer, depois a gente presta atenção aqui no exemplo. Então, vamos lá. Julgue o próximo item relativo às noções de programação Python e R. Considere o programa a seguir escrito em R. X recebe true, Y recebe false e print XY. Após a execução do programa, será obtido o seguinte resultado: false. Então, certo ou errado. Então, vamos analisar. Está sendo atribuído a X um valor true. Beleza? E a Y um valor false. Então, vamos lá. O que é isso, true ou false? True ou false são valores lógicos, booleanos, tá? Só recebem verdadeiro ou falso.
Geralmente esse tipo de valor são valores de comparação, ou seja, é igual a, é diferente de, tá bom? E aqui nesse caso ele está mandando printar XY, está mandando printar tudo junto. E isso daqui não vai printar o resultado que ele espera, que é false, que ele fala na questão. Não, vai acontecer um erro aqui. Por quê? Quem escreveu, o avaliador, ele pensou aqui, ó. Ele pensou o seguinte, na notação matemática, quando a gente escreve assim, ó, x e y, dá-se a entender que x está multiplicando por y, né? E aqui, enfim, ele tentou te levar ao erro fazendo uma operação aqui, tentando se passar por uma operação aritmética. E não, quando os valores são lógicos, geralmente as operações são condicionais, de comparação. Tá bom? Então aqui essa resposta também será errada. Por quê? Porque isso aqui vai retornar um erro. Viu? Beleza, acertei. Vamos lá ver o que vai retornar? Run. Olha aqui, ó. Erro. Beleza? Objeto XY não achou. Por quê? Porque ele interpretou isso aqui, ó, como outra variável que foi declarada. Tá? Então isso aqui para ele, x sem espaço y, tudo junto também é outra variável. Beleza? E não é. Tá bom? Então, vamos para a próxima questão. Questão 3. Vamos lá. Lê primeiro. Julgue o próximo item relativo às noções de programação Python e R. Considere o programa a seguir escrito em R. Isso aqui está errado. Isso aqui foi escrito em Python. Eu errei aqui na hora da transcrição. Por favor, ignora isso. É em Python isso aqui, tá? Se, if é se, 5 maior que 2, printa true. A sintaxe do programa está correta e quando executado, ela apresentará o seguinte resultado. True. Então ele quer saber se esse cara aqui vai printar se é verdadeiro ou falso. Python tem suas particularidades. A primeira particularidade dela é que é o seguinte. Em bloco, quando você for codificar um bloco condicional, ou seja, esse if aqui, um se, ele é um bloco condicional, você tem que colocar 2 pontos na frente e dentro desses dois pontos aqui embaixo você digita o que o bloco condicional vai fazer. No caso aqui vai printar um true, um verdade, tá bom? Então aqui já tem um erro de sintaxe, ó. Ele dá a dica aqui na questão, ó. A sintaxe do programa está correta. Quando o CESP fala que algo está correto, levanta a orelha e desconfia. Tá bom? Então, ele quer que a gente analise a sintaxe da questão. Então, a sintaxe está errada por causa dos 2 pontos e porque ele não indentou o print true. O que é essa indentação? Essa indentação é você dar um espaçamento para dentro do bloco, indicando que esse print ele está dentro do if. Então, como é que ficaria isso? Então, vamos lá. Primeiro, eu vou responder a questão. Claro, está errada. Beleza. Acertei a questão. Porque isso daqui me retornaria um erro. Vou lá no Google, digito compilador de Python, qualquer um. Vamos lá. Vou mandar rodar aqui, ó. E ele vai me enviar aqui, ó. Syntax error. Sintaxe inválida, tá vendo? Aqui a sintaxe está totalmente inválida. Por que a sintaxe está inválida? Porque faltou os 2 pontos. Beleza, faltou 2 pontos. E agora faltou também eu indentar. Indentar e empurrar para frente, ó. Opa, empurrei aqui para frente. Empurrei aqui para frente. Empurrei aqui para frente. Quando eu clicar aqui no Run, True. Agora sim, perfeito? E olha só, uso de chaves. Se eu tirar, essas chaves são obrigatórias? De forma alguma em Python. A sintaxe de Python ela é bem clean, ou seja, você escreve muito menos e faz muito mais. Ela é uma das grandes vantagens do Python, tá? Então, ó, se eu tirar as chaves e apertar Run, True. Por quê? Porque o bloco do if ele está limitado pela indentação. É a indentação que manda, que avisa para o compilador que esse print está dentro desse if. Tá? Então o uso de chaves não é obrigatório, mas também não é errado. Você viu que se eu colocar chaves aqui e chaves aqui, ele não retorna nenhum erro. Olha lá, tá vendo? Isso acontece por quê? Porque programadores de outras linguagens de programação, por exemplo eu, JavaScript, Java, outras linguagens em si, a gente usa muito para delimitar esses blocos com chaves, então já é costume.
Então, se eu escrever chave aqui, o Python não vai me penalizar me retornando um erro, tá bom? Mas não é um indicado. Beleza, então? Tranquilo. Então, lembre-se, ó, toda vez que tem um bloco, 2 pontos na frente para indicar se for if, while, for, outros tipos de bloco, tá? E aí indenta e aqui dentro você escreve o que esse bloco vai fazer. Aqui está sendo uma condição, só reforçando, aqui está tendo uma condição. Se 5 maior que 2, então printa true, então printa verdade. Sim, 5 é maior que 2, então ele vai printar verdade. Beleza? Vamos para a próxima questão. Vamos lá. Julgue o próximo item relativo à noção de programação Python e R. Considere o programa a seguir na linguagem Python. Letras igual PF. Tá. For x em letras, abre chave, preenche x, fecha chaves. A sintaxe do programa está correta e, quando executado, ela apresentará o seguinte resultado: PF. Certo ou errado? Você já viu aqui em cima comigo que a sintaxe dele estava errada por causa da indentação. Então aqui, ó, a gente já pode matar, ó. Não está certa por causa da indentação também. Só que aqui tem mais erros ainda. Vamos lá. Errado. Acertei. Então vamos lá. Vamos ver quais são esses erros. Primeiro, ele está falando que letras, a variável letras, está recebendo esses seguintes valores. Ou seja, ela é um vetor. Então tá. Só que aqui esse igual não é de atribuição. Ou seja, P e F, ele não está entrando na variável letras, no espaço reservado chamado letras, espaço reservado de memória chamado letras. Tá bom? Ele está falando aqui, ó, que letras é igual a P, F. Tá bom? Esse sinal aqui, ó, é de igual, não é de atribuição. Muito cuidado com isso. Tá bom? E aí o for, ele é um bloco de iteração, de repetição. O que está fazendo? Está fazendo o seguinte, ó. Você vai ler o for como para, beleza? Para x dentro de letras. Então ele vai printar x. Então qual é a ideia aqui? A ideia é que ele vai vir na primeira, pegou o P, vir na segunda, pegou o F, ele vai olhar para o próximo espaço, não tem nada, então ele vai printar P e F. Tá bom? Era isso que o avaliador queria que você pensasse. Então vamos corrigir? Beleza? Então eu vou pegar aqui, Ctrl C. Vou rodar. Ó, primeiro ele fala da indentação. Vou corrigir isso aqui. Inválida, sintaxe inválida. Então vamos corrigir esses erros de sintaxe. Então percebe aqui, ó. Agora, letra está recebendo a string P e a string F. Professor, como é que você sabe que é string? Porque está entre aspas, tá bom? Então, ele está recebendo esse conjunto de valores aqui, ó. Letras está recebendo esse conjunto de valores. Então, o for x, a variável x, ela vai percorrer, ela vai entrar aqui em P e vai entrar aqui em F. Nas posições aqui, olha que legal. As chaves não é obrigatória, vou tirar as chaves. E agora eu vou vir, ó, e fazer a indentação. Ou seja, agora eu estou falando que o print, esse print x aqui, ó, tá dentro do for. Olha só agora, vou dar play, erro de sintaxe. Por que erro de sintaxe? Esqueci dos 2 pontos. Programar é assim mesmo. Agora, olha só, P e F, beleza? Então a gente achou outro erro aqui, ó, porque na questão ele fala que vai imprimir lá no console P e F lado a lado. E você viu que é um em cima do outro. Para que fosse lado a lado, tinha que tirar essa vírgula aqui. Não poderia ter 2 posições dentro do vetor, somente uma. Agora, olha só, PF. Agora sim, lado a lado. Beleza? Então, preste atenção nos detalhes. Você não precisa de se tornar um programador. Beleza? Você está estudando para passar na prova. Então, preste atenção nos detalhes da questão. Não se emocione na hora que lê e vai tentar responder rápido. Procura por achar erros, porque o CESP é muito disso. Você tem que ver nos detalhes, tá?
Então preste atenção na sintaxe. Você não precisa de entender, o que esse for está fazendo, meu Deus, não sei o que. Não. Geralmente está no detalhezinho aqui, ó. Isso aqui já dava para matar, porque isso aqui está comparando, não está atribuindo. Então, opa, aqui já está errado. Beleza? A sintaxe também está errada por causa da indentação. Viu que ele cobrou essa mesma indentação 2 vezes. Então, as questões não vão se aprofundar muito tecnicamente. Elas vão pegar esses detalhezinhos. Então, gente, gostaram? Então, por favor, curtem, compartilhem e comentem aqui embaixo as dúvidas, que eu vou ter o prazer de ajudar cada um de vocês, tá bom? Muito obrigado pela atenção e até mais.